Soltei aqui a cabeleira para ficar um pouquinho mais apresentável para vocês. E vamos lá, olha só. Em algumas tarefas, algumas coisas que a gente desenvolve na vida, na rotina, na empresa, no trabalho, enfim, a gente se pega desconcentrado, a gente se pega influenciado por elementos que nos distraem, nos tiram do foco. Acabamos fazendo algumas tarefas, algumas atividades um pouco de desdenho, ou então com muita ansiedade. E aí a gente para e pensa assim, e aquelas outras tarefas que a gente faz que pode estar caindo um mundo que a gente não desconcentra? Então, é sobre essas tarefas de que pode estar caindo o mundo que a gente não desconcentra que a gente vai falar agora através desse estado de fluxo, que é muito bacana. Então, vamos lá. Uma das características muito presentes, né? Na verdade, são 6 características que são muito presentes aqui nesse estágio de fluxo. A primeira delas é a concentração constante, ok? Eu anotei aqui do ladinho para não deixar passar nenhuma em branco. Então, se eu olhar aqui do ladinho, é porque eu estou dando uma colinha para trazer certinho a informação para você. Então, vamos lá. O que é essa concentração intensa, né? É justamente aquela característica de quando você está indo para fora, faz com que eu perca aqui a minha concentração. Então, o porquê disso? Porque uma dessas características desse estágio de fluxo, né, que é o de flow, né? Também tem gente que fala flow, é justamente concentração intensa. A segunda característica muito presente aqui no nosso estágio de fluxo é justamente a união entre ação e consciência. Ou seja, é quando é tão prazeroso você realizar aquela tarefa que ser a tarefa ou fazer a tarefa dá mais ou menos a mesma coisa. Então causa essa leve, né, confusãozinha ali. Então é como a gente fala assim, o que você é? Eu sou educadora. Então a minha função de educador, né, é uma tarefa, educar, ela passa a fazer parte de quem eu sou. Então essa é a segunda característica. A terceira é perda de consciência de si mesmo. Ou seja, você começa a perceber que às vezes a sede, a fome, o cansaço, eles não vão te abalar. Você está ali determinado e aquela tarefa é tão prazerosa de realizar, né? Você tem tão prazerosa de realizar que você não se dá conta. Quando você viu, você não almoçou. Quando você viu, você não jantou. Quando você viu, você não foi ao banco. Por quê? Porque traz essa perda de consciência de si mesmo, tá? A quarta característica muito presente nesse estágio, né, nesse estado de fluxo, é justamente a plenitude. Por que a plenitude, né? Porque é um senso de controle pessoal sobre essa situação. Né? É um senso, você está ali feliz, você está ali realizado, você está desenvolvendo o que você ama fazer, né? Você se sente sempre uma automotivação também, né? Você está sempre querendo melhorar o teu processo, querendo aprender mais e desenvolver mais habilidades. Então isso é aí a nossa quarta característica do estado de fluxo. Logicamente, a quinta característica muito presente do estado de fluxo é justamente a distorção da percepção de tempo. Você começa a fazer e não para, e quando você vai ver, o dia acabou, passou tudo que tinha que passar, você deixou algumas coisas a fazer. Por quê? Porque aquela tarefa te consumiu de uma forma tão plena, tão intensa e tão prazerosa que você acabou deixando o resto passar. E a última característica muito forte do estado de fluxo é uma experiência autotélica. Diferente esse nome, né? Eu também fui olhar o que significava. É justamente, vou ler para você. O fato da atividade em si ser intrinsecamente recompensadora. Sabe aquela coisa que a gente aqui no empreendedorismo gosta de falar muito, que o processo é muito mais divertido, a jornada é muito mais legal do que o próprio destino? Então é isso que significa. Nesse estado de fluxo, a sua busca e o seu prazer, eles estão ali, andando de mãozinhas dadas durante o processo, durante toda a evolução da tarefa. Então, essas são as 6 características desse estado de fluxo e eu vou te mostrar num gráfico agora como é que isso vai se
promover ali, se realizar. Olha, amores, esse é o gráfico de fluxo. Eu peço até desculpa a vocês porque eu coloquei uma toalhinha, porque eu passei um produto aqui na minha mesa e eu tive uma alergia a ele. Então eu tive que botar uma toalhinha para trabalhar enquanto a madeira absorve, tá? Vai ficar feio um pouquinho, mas vocês vão entender o que que é. Olha só, esse é um gráfico onde você tem daqui atividades e tarefas que te desafiam pouco, mais ou menos, e muito desafiador. E, em contrapartida, você tem aqui as tarefas relacionadas ao seu grau de habilidade, onde você tem pouca habilidade para desempenhar, você sabe fazer, ou seja, você já tem uma habilidade ali considerável, e aquela que você tem total domínio do que é. E aí, em cada uma dessas convergências, você gera um sentimento. Vamos entender o que é cada um deles. Então, vamos começar aqui pelas tarefas que te causam apatia. O que são essas tarefas que te tornam apático, assim? Como se você não tivesse nem aí para fazer direito essa tarefa. Por quê? Porque ela te exige pouca habilidade e desafio zero, né? Então, vamos pensar na seguinte tarefa. Sabe quando te pedem assim, guarda a louça que você lavou da cozinha lá, que tá arrumada? Vamos guardar essa louça aí no armário para deixar organizado. Cara, qual que é a habilidade que te exige para realizar aquela tarefa? Nenhuma. É só pegar a louça, colocar da maior para menor e botar no armário, né? E qual que é o desafio que ela te trouxe ali para realizar? Zero, nenhum. Você não foi desafiado, né? Você não se sentiu instigado a fazer aquela tarefa. Então essa é a tarefa, né, que vai te desempenhar ali uma apatia em relação a ela e que vai ser fruto de total distração em qualquer momento que ela esteja. Subindo um pouquinho mais, as tarefas que te geram uma certa preocupação. Por que preocupação? Porque por mais que não haja tanta habilidade necessária envolvida, ela tem ali um desafio razoável, né? Então você pensa assim, quando você tem que desenvolver um texto ou você tem que fazer uma dissertação para você entregar no trabalho ou entregar na faculdade, e aí uma carta para um cliente, né? É uma coisa que para você não tem assim tanta necessidade de habilidade, mas é um desafio, porque cria-se uma expectativa de resposta, né? Um feedback dessa tarefa pode te estar ali trazendo esse aval ali do desafio, né? Você pode estar se sentindo desafiado por conta do que pode vir em decorrência dessa tarefa. Então, uma tarefa que te exige pouca habilidade, mas que tem um desafio razoável, ela te gera a preocupação. Agora, tarefas que te exigem pouca habilidade, né? Mas ao mesmo tempo muito desafio, elas te geram o quê? Te geram ansiedade. Por quê? Porque são tarefas que você sabe como fazer, você tem total consciência de como ela deve ser executada, mas é desafiador, talvez porque naquele momento você teria que fazer outras coisas simultaneamente, ou você está com prazo em cima daquilo ali. Enfim, alguma situação aqui acontece que faz com que ela seja extremamente desafiadora naquele momento para você, certo? Então, em relação à habilidade, né, pouca habilidade necessária, você tem aqui 3 situações de tarefas: a apatia, preocupação e ansiedade em relação ao grau de desafio em que cada uma delas está sendo posicionada para você. Então, fique esperto, que isso aqui causa o quê? Muita distração se você não focar. Bora falar de tarefas que você sabe fazer muito bem, né? Não precisa ser domínio da tarefa, mas que você desempenha ela assim, sem muita dificuldade, mas que você tem ou um desafio baixo ou um desafio alto. Quais seriam essas tarefas? É o tédio, né? São tarefas que te deixam entediado, e as tarefas que te causam a exaltação, né? Então, por exemplo, uma tarefa que você está entediado para realizar, fazer o teu planejamento semanal, é uma coisa que você sabe fazer, né? E que o teu desafio ali não é tão grande assim. Isso te deixa entediado. Qualquer situação semelhante ou qualquer outra. Continuando. Então, essas tarefas que te deixam entediado são tarefas que você sabe fazer, né? Que não é problema para você realizar, né? Falando do planejamento, aí tem gente que quase morre falar que vai planejar alguma coisa. Em contrapartida, você tem ali
a exaltação. O que é essa exaltação? É justamente tarefas que você sabe fazer, mas que está extremamente desafiado. Olha um exemplo bacana. Né? Você é um atleta, é corredor de rua, vai participar de uma maratona, não é nenhuma novidade para você o processo todo do evento, mas você está ali extremamente exaltado, você está agitado, não está no grau de ansiedade, está no grau de exaltação. Por quê? Porque você sabe fazer, mas você não sabe como vai ser o desfecho disso. Então você se sente extremamente desafiado, porque você precisa garantir o seu lugar lá no pódio. Isso é a sua exaltação em relação às tarefas. Agora vamos fechar as 3 últimas. Quando você tem um domínio total do que você precisa fazer, mas ao mesmo tempo você é muito pouco desafiado, qual que é o teu estado? É de relaxamento. Você não está tendo trabalho, você domina a parada toda, você manda muito bem naquela situação, né? Não está tendo desafio nenhum, então você está relaxado, está tranquilo, certo? Então, nesse momento também, situações paralelas que possam tirar a sua atenção, elas entram na tua vida naquele momento e tiram teu foco muito fácil, porque você está relaxado, né? Baixou a guarda, tá tudo certo. Agora, quando você tem um médio desafio ali naquela tarefa que você domina, você está no teu controle. Você está atento, você está lá dominando o processo, está controlado. Então, médios desafios, você fica num estágio de controle da situação e baixo desafio, você está ali tirando proveito, ali relaxando. Agora, o nosso menino dos olhos, né? É o nosso estado de fluxo, de flow. O que é esse estado? É justamente quando você tem total domínio do que você está desempenhando e, ao mesmo tempo, você se sente extremamente desafiado. É aqui que você tem uma concentração intensa na sua tarefa. É aqui que você tem aquela confusão onde você ser a tarefa e fazer a tarefa, elas entram ali num complexo, né? Você perde um pouco da consciência de si mesmo, né? O tempo passa, você não sente, certo? Você passa a entender aquela atividade, ela sendo muito recompensadora para você, você gosta mais do processo em si do que do resultado, enfim, no final, né? Que é muito mais prazeroso você conviver, você evoluir, você passar por aquela trajetória, né? Independente do teu objetivo lá no final. Então, esse aqui é o nosso... Então, esse aqui é o gráfico, né? Do estado de fluxo, com todas as tarefas que são desempenhadas, que podem sofrer ali ataque de distrações e o momento primordial onde você está literalmente mergulhado dentro do que você faz, que você ama, que te dá prazer, que você faz com o coração, que se sente desafiado, quer sempre melhorar e quer sempre trazer novidade. Então é isso aqui, amores. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aulinha rápida aqui nos Stories. E se curtiu, deixa para mim aqui um ok também, manda uma mensagem, o que você achou. Se tiver alguma dúvida sobre esse tema, pode escrever aqui para mim. E te vejo hoje às 9 da noite, lá no feed, que tem uma postagem que eu abri meu coração, que eu acho que você vai gostar de saber um pouquinho mais de mim. Beijinhos, tchau, tchau.